Sejam bem-vindos a mais uma reunião maravilhosa desse livro de Apocalipse. Nós estamos na mensagem de número 101, cujo título é O Cavalo Vermelho, que é o segundo selo de Apocalipse, né? Do capítulo 6. Então, não se recorde que semana passada nós falamos do primeiro selo, falamos do cavalo branco. Então, tudo começa com o cavalo branco. Nós não podemos nos esquecer isso. O primeiro cavalo é o branco. Isso parece óbvio na contagem, mas irmãos, isso tem um significado espiritual muito grande. Deus, o Senhor, não faz nada senão sem primeiro cavalgar o evangelho com o seu cavaleiro. Já saiu vitorioso com a coroa, já saiu vencendo para vencer. Então tudo começa com o evangelho. O evangelho sempre vai na frente. Depois do evangelho, depois que o Senhor é, ele, ele vai com o evangelho, levando o arrependimento. E o evangelho do cavalo branco, é claro que não é só o evangelho da graça, ou seja, o evangelho que que apregoa o arrependimento dos pecados, que é o inicial, né? Mas é aqui o evangelho completo, é o evangelho do reino, ou seja, que envolve a graça, envolve o crescimento espiritual, a salvação completa de Deus, a igreja, que é o reino. Então, o Senhor, ele vai com o evangelho primeiro. Sempre ele vai com o evangelho. O Senhor morreu por nós. O Senhor derramou o seu sangue por nós. O Senhor foi crucificado por nós. O Senhor foi é, recebeu toda a justiça de Deus, né? Ele cumpriu toda a justiça de Deus. E Deus lançou toda a sua justiça, a sua ira sobre o seu filho na cruz para que nós fôssemos justificados pela justiça de Cristo. E isso somente pela fé, não é verdade, irmãos? Nós não tivemos que fazer nada a não ser crer, aceitar o cavalo branco, aceitar a vitória do Senhor. É o evangelho vitorioso, o evangelho que o Senhor pregou para nós, o evangelho que começou a cavalgar ali desde Jerusalém, em Atos 2, não é? Ali em Pentecoste, depois se espalhou, como o Senhor mesmo disse para os discípulos, né, em Atos 1, começou a cavalgar ali, em Jerusalém, depois foi para a Judéia, Samaria, e esse cavalo cavalgou e continuou cavalgando até os confins da terra e nos alcançou. Amém! Esse evangelho é o evangelho vitorioso. É o evangelho de coroa, de glória, é o evangelho triunfante que saiu vencendo para vencer. É o evangelho que nos ensina, que nos diz, e não só nos ensina e nos diz, mas nos dá a realidade que em Cristo Jesus todos os que são salvos são mais que vencedores. E não, irmãos, isso é tremendo. Não é um evangelho que, obviamente, prega que nós não teremos problemas, dificuldades. Não é isso, tem nada a ver com esse evangelho. Mas é o evangelho que nos diz que, ainda que tenhamos dificuldades, e vamos ter com certeza problemas, perseguições, dificuldades, porque, como nós vamos ver, depois do cavalo branco vem os outros cavalos logo atrás, que vão implicar em perseguição, dificuldade, tudo isso. Ainda assim, nós temos que ter bom ânimo, porque o Senhor venceu. O Senhor disse: No mundo passeis por aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci! Amém! Esse evangelho vitorioso, que é o evangelho de uma pessoa, que fala de uma pessoa vitoriosa, que tudo pode se resumir numa pessoa vitoriosa, e que depois tornou-se uma pessoa coletiva, que é Cristo e a Igreja, que habita em nós, ele é vitorioso, ele venceu, não é? Então é um evangelho, um cavalo com seu cavaleiro triunfante. Esse é o primeiro cavalo que sai, mas logo em seguida vem o segundo cavalo. Irmãos, nós precisamos entender Apocalipse muito claramente. Ele é maravilhoso, esse livro, é tremendo. Nós precisamos entender que o Senhor faz as coisas, todas as coisas que ele faz com uma progressão. As coisas vão seguindo uma atrás da outra e vão intensificando. Isso é a abertura dos selos.
Então, primeiro sai um cavalo maravilhoso, branco. Depois, em segundo lugar, só em segundo lugar, que vem o que nós vamos desfrutar hoje, o cavalo vermelho, que as coisas vão piorando, que é o cavalo da guerra. E depois disso, se não houver arrependimento da parte dos homens, vem o terceiro cavalo, que é o cavalo da fome, cavalo preto. Se não houver arrependimento ainda, aí vem o senhor lança o quarto cavalo. Quer dizer, já está correndo esses cavalos, né? Mas assim, estou dizendo na sequência que o senhor foi abrindo o livro. E o senhor lança o quarto cavalo, que é o cavalo da morte, o cavalo pálido, o cavalo pai, o cavalo cara de doente, amarelo, né? Então, as coisas vão se intensificando. Então, primeiro vem o evangelho. Se nós não ouvirmos o evangelho, logo em seguida vem a guerra. Se não ouvir a guerra, logo em seguida vem a fome. Se não ouvir a fome, não arrepender, ou seja, não é que é ouvir a fome, né? Se diante da fome, diante da guerra, os homens não olharem para o evangelho, por fim, vem a morte. E essas coisas já estão acontecendo, né? Os quatro cavalos já estão cavalgando aí. Mas sempre nessa ordem: o cavalo branco na frente, o cavalo vermelho logo em seguida, o cavalo preto logo em seguida, e o cavalo amarelo pálido logo em seguida. Pode parecer estranho, os irmãos vão entender aqui, vão conseguir entender essas coisas. Pode parecer muito estranho para muitas pessoas, e muitos incrédulos perguntam isso. E não só incrédulos, mas também crentes, mas é uma pergunta mais dos incrédulos. Infelizmente, alguns crentes ainda perguntam isso porque não tem a realidade espiritual. Mas muitos incrédulos perguntam assim: olha, se Deus existe, por que que há guerra? Se Deus existe, por que que há fome? Se Deus existe, por que que há morte? É como se eles estivessem falando assim: se Deus existe, por que que há o cavalo vermelho? Que é o cavalo que nós vamos ver hoje. Se Deus existe, por que que há o cavalo preto? Que é o cavalo, nós vamos ver na próxima mensagem, se o senhor permitir. Se Deus existe, por que que há o cavalo amarelo da morte? Se Deus existe, por que que há tantas guerras, fomes, mortes nesse mundo? Né? Eles perguntam assim, e eles não entendem, mas hoje nós vamos entender. E, na verdade, os ateus, eles não perguntam o mais importante. Se Deus existe, por que que existe a pregação do evangelho? Eles não perguntam isso, não é? Se Deus existe, por que que existe a igreja? Eles não perguntam isso. Se Deus existe, por que que existe? Se Deus existe, por que que existe, acima de tudo, um Deus de amor pregando o evangelho, pregando arrependimento, dando de graça para nós, e graça sobre graça, tudo que ele fez sem que o homem tenha que pagar nada, né? Tudo de graça, é graça sobre graça. Eles não perguntam isso. Se Deus existe, por que que Deus enviou o seu filho para morrer por nós? Sacrificou o seu único filho, né? Que era unigênito, hoje é o primogênito. Eles não perguntam isso. Eles não falam do cavalo branco. Eles falam só dos outros cavalos, mas não conseguem ver que primeiro o Senhor envia o evangelho da paz. Primeiro o Senhor envia o evangelho da vitória. Primeiro, o Senhor envia o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Primeiro, o Senhor envia o evangelho da misericórdia. Primeiro, o Senhor envia o evangelho da justificação pela fé de graça. Ou seja, primeiro o Senhor envia o evangelho que está com as mãos abertas para todos os homens. Eles não falam isso. Eles falam do segundo cavalo, do terceiro cavalo, do quarto cavalo, mas não vem o evangelho da vitória. Isso é o ateu, mas muitos crentes também pensam assim, infelizmente. Onde está o Senhor quando nessas guerras todas? Onde está o Senhor nessa fome toda? Onde está o Senhor nessas calamidades, pestes, pandemias e tal? Eles não conseguem ver. Mas tudo isso, irmãos, é uma progressão, porque se rechaçaram o Evangelho. E o Senhor é justo. E nós vamos ver aqui, irmãos, que haverá o Deus da justiça, que há o Deus da justiça, né? Que haverá, assim, que eu digo haverá, assim, que haverá na sequência aqui da leitura do Apocalipse, o Deus da justiça. Ele é justo. Existe algo que Deus faz que é a retribuição. O Senhor retribui os homens conforme as suas obras, de forma justa. O Senhor nunca permitiu nas Escrituras que nós nos vinguemos. Nunca o Senhor permite que nós, os homens, nos vinguemos, porque nós não somos justos. Se o Senhor permitisse que nós nos vingássemos, o que aconteceria? Nós sempre seríamos muito mais implacáveis do que misericordiosos. Sempre a nossa justiça seria muito mais dura
incrível que pareça, do que a justiça de Deus. Os homens sempre se acham muito mais justos do que o próprio Deus. Por isso, o Senhor nunca permite que nós nos vinguemos. Porém, a vingança pertence a Ele e Ele vai vingar justamente tudo e todos conforme as suas obras. Até a Bíblia ensina para nós claramente no Novo Testamento que o Senhor começa o seu julgamento pela casa de Deus, a igreja. E no Velho Testamento nós vamos ver hoje, rapidamente, que o Senhor começou sua justiça, seu julgamento pela casa de Israel. O Senhor sempre começa pelos seus. O Senhor nunca começa julgando, assim como o pai não julga os filhos dos vizinhos, julga os seus próprios filhos. Mas se houver também um dano pelos filhos do vizinho, também vai ter uma justiça sobre os filhos dos vizinhos. Então o Senhor, ele também começa julgando os seus filhos, mas ele começa enviando o evangelho, mas logo em seguida vem os outros cavalos. Isso é importante nós entendermos e nunca questionemos o Senhor, porque ele sabe o que ele está fazendo, irmãos, e ele vai julgar. Se nós observarmos, não quero que os irmãos esqueçam, tá? Claramente, por exemplo, né? Por exemplo, Apocalipse 16, 6. Olha lá, leia lá. Dá um pulo para Apocalipse 16, versículo 6, rapidamente. Olha o que fala lá, tá? Lá lá no terceiro flagelo, tá? O Apocalipse 16, 6 é o terceiro flagelo. O terceiro flagelo, isso vai lá na frente, tá? Mas olha o que fala no terceiro flagelo. Só para vocês entenderem. Ó, olha como o Senhor é justo. Fala assim. Derramou o terceiro a sua taça. É claro que essas taças estão lá no final, tá? É lá na última trombeta, né? Mas vamos lá só para vocês entenderem. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornarem sangue. Isso vai acontecer, né? Então ouvi o anjo das águas dizendo: olha o que o anjo das águas disse quando as águas tornassem sangue. O anjo falou assim: Tu és injusto. Não, olha o que o anjo fala: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Tu és justo e julgaste. Ou seja, o Senhor julga com justiça, tá? Por que que ele está julgando? Aí ele fala: porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justos são os teus juízos. Então, o Senhor é justo. Parece estranho para nós, né? Até algo agressivo, né? Ver alguém bebendo sangue. As águas tornam sangue, alguém vai ter que beber sangue. Vai acontecer isso, as águas vão tornar sangue, tá? As fontes de água vão tornar sangue, as pessoas vão ter que beber sangue durante a tribulação, um negócio feio. Aí parece, mas nossa, Deus vai fazer isso? Que é isso? Mas por que ele faz isso? Porque é justo, é digno, porque essas pessoas que não aceitaram que o Senhor matar os profetas, matar os sangues, o Senhor está julgando eles de forma justa. É por isso, irmãos, quando fala dos santos profetas, é como se eu estivesse falando assim: primeiro eu enviei para vocês o cavalo branco, eu enviei o evangelho. No Velho Testamento corresponderia aos profetas, no Novo Testamento aos santos. Eu enviei para vocês. Eu enviei. Eu enviei os santos, os profetas, mas vocês não o aceitaram. Vocês mataram ele, derramaram o sangue deles. Agora vocês vão beber o sangue. Agora vem a guerra. Sangue é resultado de guerra. Agora vem guerra. Agora vocês vão receber o segundo cavalo. Irmãos, vão ver, irmãos, que na mensagem de hoje, que é a história da guerra, que é o segundo cavalo, eu estou falando aqui da questão externas, né, que é o segundo cavalo, as guerras externas que acontecem externamente no mundo e tal. Mas no final vocês vão ver que nós vamos aplicar isso também interiormente, da guerra interior que nós temos, não é? Sempre quando entra o evangelho, exteriormente começa a ter guerras, começa a ter perseguições, guerras no mundo, nação contra nação, brigas, perseguições,
né? Vão matar os cristãos, vão... Isso sempre vai acontecer, porque o segundo cavalo vem correndo depois do primeiro. Mas exteriormente acontece isso, mas interiormente também acontece isso. Quando nós recebemos o Senhor, eu até gosto quando o irmão Lee explicando isso, não no estudo vida de Apocalipse, mas o irmão Lee explicando isso. O estudo vida ele não toca nesses assuntos, mas em outros livros do irmão Lee, por exemplo, ele fala, acho muito rico, né? Lá em Romanos capítulo 7, por exemplo, né? Ele fala no estudo vida de Romanos, eu acho muito rico quando ele fala que quando você não é crente, quando você não tem o Senhor, entre aspas, é muito fácil para o incrédulo. Sabe por quê? O incrédulo é uma pessoa, de certa forma, simples, vamos dizer assim por dizer. Por quê? Porque ele não tem muito conflito interior, certo sentido, tá? Porque é só ele. É ele vivendo por ele mesmo. Ele é totalmente dominado pelo inimigo e não tem muita oposição interior. O pecado já domina ele, pronto. Ele é levado pelo pecado. Como fala lá em Paulo, fala lá em Efésios capítulo 2, é levado pelo curso desse mundo. Ou seja, o incrédulo, ele está morto nos seus delitos e pecados. Ele é uma folha seca que é levada pelo rio do pecado, o rio do mundo. O mundo vai levando ele e ele vai tocando conforme o mundo vai levando ele. Então, assim, é uma pessoa sem conflitos, entre aspas. Mas uma vez que alguém conhece o cavalo branco, ou seja, alguém conhece o evangelho, na hora que aceita o Senhor, uma outra vida poderosa entra dentro de nós, que é o Senhor Jesus como o Espírito. Uma vez que o Senhor entra dentro de nós, o Senhor começa a viver a vida dele em nós. Só que a vida do Senhor em nós começa a entrar automaticamente em guerra, em conflito contra a nossa natureza pecaminosa. Aí o cristão passa a ser uma pessoa aparentemente complicada, complexa, porque ele passa a ter duas pessoas morando nele. Ele passa a ter ele mesmo e ele passa a ter uma outra vida santa, maravilhosa, morando nele. Só que essa vida santa entra em guerra contra ele mesmo. E aí começa a ter um segundo cavalo, começa a vir. Depois que ele recebeu o primeiro cavalo, logo em seguida vem um segundo cavalo, o cavalo da guerra interior. Vê o cavalo da guerra, brigando, luta, guerra. Eu ia deixar para falar por último, né, sobre isso, mas já que eu entrei nisso aí, vamos falar do aspecto interior, depois eu falo do exterior, né? É, é claro que em Apocalipse, capítulo 6, quando fala do segundo cavalo, está se referindo ao cavalo muito mais exterior às guerras que acontecem no mundo, né, donação contra nação, com certeza. Mas também nós não podemos negligenciar o fator interior que é totalmente verdadeiro. Isso é verdadeiro também, irmãos. A guerra interior. Olha o que Paulo fala, quer ver? Irmãos vão entender, quer ver? Olha o que Paulo fala, só para os irmãos entenderem, lá em 1 Pedro. Olha lá em Romanos, capítulo 7, na verdade. Olha Romanos 7. Olha o que Paulo fala. Depois eu falei Pedro. Vou falar primeiro de Paulo. Romanos 7:23. Olha o que Paulo fala lá. Quer ver? Paulo fala assim. Olha o versículo 22. Fala assim. Porque no tocante ao homem interior, o homem interior é o espírito, né? Nosso espírito humano. Porque no tocante ao homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Ou seja, é como se a gente estivesse falando assim: no tocante ao homem interior, eu tenho prazer no cavalo branco que está em mim. Que me trouxe o evangelho da vitória, né? Aí ele pega e fala assim, no versículo 23, seguinte: Mas, aí tem um mas. Logo depois que veio o cavalo branco, no versículo 22, no homem interior, logo em seguida, sempre essa ordem, vem o cavalo vermelho, o segundo cavalo da guerra, o versículo 23. Mas vejo nos meus membros, nele próprio, outra lei que guerreando. A palavra é guerra. Cavalo vermelho, guerreando. Vem guerra. Veja outra lei que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, ele olha o interior, o espírito, ele vê o cavalo branco. Ele olha na sua carne, ele vê o cavalo vermelho, a guerra. Aí, nesse conflito tão terrível, ele vira no 24, que é logo em seguida, o resultado é óbvio. Ele fala assim: desventurado homem que sou, né? Ou no original grego, não se escandalizem,
é desgraçado o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte, dessa guerra, não é? Aí ele fala no versículo 25: Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Aí no versículo 8, capítulo 8, ele continua: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, ele está falando assim: em Cristo nós temos o cavalo branco da vitória, vitorioso, saiu vencendo para vencer. Que aí fala no versículo 2: porque a lei, do capítulo 8, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, já venceu a lei do pecado e da morte. Amém! Mas vocês percebem como há uma guerra interior? Vocês percebem que toda vez que entra o cavalo branco, vai entrar o cavalo vermelho logo em seguida? Vai entrar a guerra junto? Vai entrar a guerra interior? Isso é tão óbvio, irmãos. Quando você prega o evangelho para a pessoa, ela crê no Senhor, ela começa a entrar em conflito, em guerra. Guerra naquilo que ela vivia antes. Antes, tudo que ela vivia, ela achava certo. Agora vê que tudo que ela vivia estava totalmente equivocado. Tudo que ela valorizava, o mundo, as coisas, os padrões humanos de cultura, os padrões do mundo, as festas, tudo agora está em conflito, porque o evangelho entrou. Antes, não tinha conflito. Entra o evangelho, entra a guerra. Outro exemplo, quer ver? Isso é o que Paulo fala, Romanos, né? Agora vamos ver o que Pedro fala. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Olha lá. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Eu estou, né, aqui fazendo até uma mensagem inicial, né, preliminar. Depois nós vamos entrar em Apocalipse mesmo, de cara, né? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Fala assim: Amados, exorto-vos como peregrinos, da palavra para crentes, né? Amados, né? Como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem, guerra contra a alma, que fazem guerra contra a alma. Tá vendo? Mas essa guerra tá onde? Tá fora dos irmãos? Não. Pedro está dizendo que essa guerra está acontecendo dentro dos irmãos. Por que que essa guerra está acontecendo? Porque entrou o cavalo branco primeiro. Quando o cavalo branco entrou, a palavra entrou, entra a guerra. Logo em seguida, o cavalo vermelho. E esse cavalo vermelho, né? Ele tem uma espada, não é? Ele tem uma espada afiada. Irmãos, é a espada da justiça de Deus, né? Então, nós vamos ver sobre isso. Mas irmãos, percebem a questão da guerra interior? Percebem que logo quando sai o cavalo branco, vem o cavalo vermelho logo de cara, não é? Ele vem junto. Vamos voltar para Apocalipse, depois eu volto a explicar um pouquinho mais, tá? É, olha, vamos para Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Vi quando o cordeiro, estou lendo Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Vi, lê na sua Bíblia aí. Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem! E vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Amém. Já saiu o cavalo branco. Aí logo em seguida continua. Quando abriu o segundo selo, o segundo, foi depois do primeiro, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, ou seja, a guerra. Também lhe foi dada uma grande espada. Veja como o cavalo vermelho é um cavalo da guerra. Agora, irmãos, observe mais uma vez. Esse raciocínio, esse entendimento que eu vou falar agora, tem que estar claríssimo na cabeça dos irmãos. O Senhor faz as coisas numa progressão. Primeiro é o cavalo branco, evangelho. Depois vem a guerra. Se não houver arrependimento, as coisas vão piorando. Vem a fome, depois vem a morte. E tudo é assim. E não só isso. E esses quatro cavalos ainda são início. Depois, quando o Senhor for abrir os outros seres, vão piorando.
Vocês vão ver em Apocalipse, mesmo que nós vamos desfrutando os selos, nós vamos perceber como as coisas vão piorando cada vez mais. A intensidade vai aumentando. Por exemplo, o quarto cavalo, que é o da morte, fala lá no versículo 8 que foi lhe dada autoridade sobre quarta parte da terra. Quarta parte, um quarto da terra. Por que que o senhor não deu autoridade para o cavalo amarelo, que é da morte, vir matar a terra inteira? Porque ainda não. Primeiro, é só um quarto da terra. A morte é só para um quarto, 25%. Se não aceitar, se os homens ainda não se arrependerem, o senhor vai aumentando. Lá na frente, vocês vão ver que vai pegando de um quarto para um terço. Vai aumentando. Vai aumentando. Tá? Ou seja, se não se, de não se arrependerem, vai piorando mais ainda. Ao ponto que aí vai chegar a grande tribulação que vai pegar a terra inteira, praticamente, vamos dizer assim, né? Com raras exceções, vai pegar a terra inteira, o mundo inteiro. Por isso o senhor falou lá, a grande tribulação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Lá no Apocalipse 24, lembra que o senhor falou que a grande tribulação virá sobre o mundo inteirinho, não é sobre mais um quarto, não é sobre um terço, não é sobre o meio, mas sobre o mundo inteiro. Então, veja que as coisas vão piorando. E aí, o senhor vai. Aí depois que vai abrindo o sexto, vai piorando, cada sexto, o senhor vai piorando, vai piorando. Abre o quinto, abre o sexto, quando abre o sétimo, aí o senhor solta a primeira trombeta. Não ouvem! A primeira trombeta solta a segunda. Não ouvem! Solta a terceira. Não ouvem! Solta a quarta. Não ouvem! Aí solta a quinta, a sexta e a sétima. Depois da sétima vem as taças, que aí é o fim do fim. Que aí é o máximo de tudo, a justiça total. Então, é uma progressão. Até esse cavalo também, volta para o cavalo. Até no próprio cavalo vermelho há uma progressão. Olha que interessante, né? Olha que fala o versículo 3, Apocalipse 6, 3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem! E sai o outro cavalo vermelho. Primeiro sai o cavalo vermelho, aí ele começa. O que que ele faz? Foi dado tirar a paz da terra. Primeiro foi dado para ele tirar a paz. Ele começa a cavalgar, aí ele tira a paz. Isso já nos mostra algo maravilhoso, né? Ninguém nessa terra pode tirar a paz se Deus não permitir. O Senhor deu autoridade para esse cavalo tirar a paz. Se há guerras, é porque o Senhor permite, tá? Ninguém não pode ter nenhuma guerra se não houver a permissão do Senhor. Então o cavalo começa a cavalgar e ele vem com a autoridade de tirar a paz. Mas primeiro só a paz. Aí lá no final fala assim, finalzinho do versículo 4. Também. Quando fala também, é quer dizer que houve uma progressão, intensificou. Também lhe foi dada uma grande espada. Ele primeiro cavalga, esse cavaleiro vermelho, com cavalo vermelho, ele cavalga tirando paz. Se os homens não ouvem, aí o Senhor acrescenta a espada, afiada e grande, na mão dele. Toma a espada. Agora vai vir a espada. Não estou percebendo? Agora, e do cavalo branco também é esse mesmo princípio, amados irmãos. Dentro de cada cavalo você vê até a progressão das coisas também, até nos próprios cavalos. Vamos voltar um pouquinho para o cavalo branco? Eu espero que os irmãos estejam me conseguindo me seguir aqui no desfrute do raciocínio, tá? Vamos falar do próprio cavalo branco aqui. O próprio cavalo branco há uma progressão dentro dele. Como assim? Esse cavalo, ele sai cavalgando. O fato de falar que ele sai cavalgando é que ele está avançando. Esses quatro cavalos não estão parados. Não é um cavalo parado olhando assim com o cavaleiro para lá, para cá e não sai do lugar. Não, eles estão andando, eles estão cavalgando. Pocotó, 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 eles estão andando por toda a terra. Então, cada cavalo desse, como ele está andando, ele está progredindo, ele está avançando naquilo que ele tem que fazer. O cavalo branco está avançando naquilo que ele tem que fazer. Hoje ele dá um passo, amanhã ele dá dois, depois dá três, depois dá quatro. Ele vai cada vez mais longe. Ele vai cada vez mais profundo. Ele está andando, ele não está parado. Por isso o evangelho, irmãos, nunca é algo estático, parado. Nunca é.
E eu não estou só falando aqui exteriormente, não. Vejam bem o que eu estou querendo dizer. Exteriormente está bem, o evangelho foi avançando no mundo inteiro. Começou lá na terra de Israel, acabamos de falar no início da mensagem. Começou lá em Atos 2, Jerusalém. Aí foi cavalgando, cavalgou para a Judéia. Aí vai ler no Atos, você vai ver essa sequência. Aí vai cavalgou em Samaria, lá em Atos 8, Filipe em Samaria. Primeiro eles não queriam sair de Jerusalém, não. Você levanta uma perseguição ali em Atos 8, aí eles espalham, matam Estevão em Atos 7, eles espalham, porque o seu evangelho tem que cavalgar. Não queria cavalgar, queria ficar parado em Jerusalém. Aí você falou assim: ah, é? Tá parado? Tô. Então vai vir a guerra, vai vir o segundo cavalo. Aí vem a perseguição, mata Estevão. Vem um cavalo vermelho, matou Estevão, eles espalham. Em Atos 8 começa falando isso. Espalha. Aí como é que você já vê? Já vê Filipe cavalgando para Samaria, que é o que o Senhor disse para ele. Jerusalém, Judéia, Samaria. Aí vai para Samaria. Você vê que já está saindo gente para Samaria, Filipe. Aí de repente, quando você vê, vai pegando os confins da terra, vai pegando a Galileia também, vai pegando lá dos gentios, né? Vai chegando à terra dos gentios, vai chegando em Atos 10, caso de Cornélio, depois e começa ali na primeira viagem missionária de Paulo, em Atos 13. Aí vai começando a avançar cada vez mais, vai pegar Antioquia da Síria, vai para Antioquia da Pisídia, começa a pegar na Ásia Menor, e o cavalo tá avançando. Isso é o evangelho cavalgando exteriormente, mas o evangelho também tem que cavalgar interiormente, irmãos. Mas essa mensagem não é do evangelho, é do cavalo vermelho, mas eu estou voltando um pouquinho para vocês entenderem. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta, que é para mim e para você. É só maneira de falar, né? Mas vou usar o pronome nós. Irmãos, o evangelho está cavalgando em nós? O evangelho está progredindo em mim e em você? O evangelho está saindo do seu espírito e avançando para a sua alma? O evangelho está cada vez mais na nossa vida dando passos cada vez maiores? Essa semana aqui eu perguntei para os irmãos, e daqui a pouquinho eu revelo por quê. Eu perguntei para os irmãos, antes dessa mensagem, né? Aqueles que acompanham o estudo de Apocalipse com mais fidelidade, eu perguntei quando vocês foram salvos, né? Quando vocês se converteram. E aí eu vi respostas de irmãos aqui, desde o meu pai, por exemplo, que respondeu, que se converteu em 1965, que é o mais velho aqui, né? De conversão. Depois, na ordem aqui dos que responderam, né? Veio a irmã Verônica em 87. Depois veio a irmã Maria Rita em 91, eu em 92. E aí, em 96, a irmã Ivane, em 97, o irmão Sérgio, em 99, a irmã Nair e a irmã Deane, não é? Aí no ano 2000, o irmão Natal, no ano 2000, o irmão Juliano, e a irmã Leide, a irmã Nádia, em 2001 também, junto com o Juliano, no mesmo ano, e a irmã Leide, em 2002, foram as respostas que eu obtive dos irmãos que responderam. Aí a pergunta é, tá vendo? Do mais velho aqui foi meu pai de 65. Quantos anos ele tem de evangelho, né? Que ele está no evangelho no cavalo branco. E do mais novo aqui é a irmã Leide, 2002. 2002 para cá, irmã Leide. Se você está vendo essa mensagem, vai ouvir algum dia. 2002 para cá, minha irmã, quero te dizer, já se passaram 23 anos. 65 para cá, já perdi as contas, né? 65 para cá, vamos lá, do meu pai. Então, houve 70, 35, 50, 60 anos, né? 60 anos. É isso? 65 com 5, 70, 35 com 20, 40, 63. 63 anos. Não, não. Nós estamos em 2025, irmão. 62, né? Não, estamos em 60, 2025. ah, 61. Ah, não, Não, 60. 60 anos. Ô, Tá, contador, tá perdoado, contador. Deixa pra lá, o contador tá perdoado. Mas vamos lá, 60 anos, 60 anos, 60 anos. Vou ter que recorrer aqui à matemática, fazer 60 anos, ó. 2025 menos 1965, né? 2025 menos 1965. Então, irmãos,
Do mais velho para o mais novo, certo? 60 anos. Então, do mais velho para o mais novo, 60 anos, o mais velho, e o mais novo, 23 anos. A pergunta é: quanto tempo o Evangelho já, quanto ele já cavalgou e avançou na sua vida? Será que depois de 60 anos, meu pai, ou a Leide, depois de 23 anos, e aí todos nós nesse espaço, nós falamos aqui, entre o mais velho e o mais novo, quanto o Evangelho avançou em você? Ele está cavalgando ou ele está parado na sua vida? Ele é para cavalgar. Ele está ganhando mais espaço no seu coração. Está ganhando mais espaço na sua vida. Ele está progredindo. Ele está te fazendo mais parecido com o Senhor, mais maduro, menos almático, menos carnal, mais cheio de espírito e vida, mais cheio da palavra do Senhor. Você conhece mais a palavra do Senhor do que conhecia há 20 anos atrás? Você conhece mais? Eu não estou falando conhecimento exterior, mental, de cabeça. Estou falando de conhecimento íntimo, de experiência. Conhecemos mais o Senhor do que conhecíamos antes? Amamos mais Cristo e a igreja, porque esse é o evangelho completo. O evangelho do cavalo branco não é só Cristo para a salvação, é Cristo e a igreja, é do reino. É reino. O Senhor está reinando. Reino é Cristo e a igreja. Reino é um rei com o seu povo, que é a igreja. Reino quer dizer isto. Reino não é rei, e reino não é povo. Reino é rei com povo. Rei é Cristo, povo é a igreja. O evangelho do reino é Cristo reinando na igreja e por meio da igreja. Então, o ponto é: será que o evangelho do reino está avançando mais aí na sua vida? Você ama mais Cristo e a igreja do que você amava antes? Ou será que continuamos ainda crianças imaturas e o evangelho não cavalgou nenhum, dois, três passos na nossa vida? É um cavalgar. Cada cavalo tem a sua progressão. E as guerras também são assim. As guerras são cada vez piores que o cavalo. Vamos para o cavalo vermelho. As guerras estão cada vez piores, amados irmãos. Cada vez piores. Se você observar, a Primeira Guerra Mundial foi a Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi 10 vezes pior que a primeira. A Primeira Guerra Mundial durou 4 anos. A Segunda Guerra Mundial durou 6 anos. A Primeira Guerra Mundial matou muita gente. A Segunda matou muito mais. As armas foram cada vez mais cruéis. Na Primeira Guerra Mundial não existia bomba atômica. Na Segunda Guerra Mundial lançou a bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki, matando instantaneamente milhares de pessoas. Esse cavalo vai cada vez piorando mais. E a fome também, o próximo cavalo. E a morte também, que é o outro cavalo. Eles não estão parados. Mas o evangelho está ou não? Ele está avançando ou não está avançando? Irmãos, estão entendendo essa questão? Agora vamos explicar uma coisinha, né? Algo muito importante. Vamos voltar para o versículo 3, que isso é fundamental. Irmão, você recorda? Vamos lá, fala assim, leia comigo aí. Ó. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem, o segundo ser vivente. Irmão, você se recorda o que eu falei no cavalo branco? Que o primeiro ser, quando o senhor vai abrindo os primeiros 4 selos, o primeiro ser é cavalo branco, o segundo ser é cavalo vermelho. Terceiro selo, cavalo preto. Quarto selo, cavalo amarelo, pardo. O senhor abre esses selos usando os seres viventes. O senhor abre e quem chama o cavalo é o ser vivente. Lembra disso? No primeiro selo, quem é o primeiro ser vivente que chama o cavalo? Então, o primeiro ser vivente que chamou o cavalo branco foi o leão. Lembra que eu expliquei isso para os irmãos? O ser vivente, o primeiro ser vivente é o leão. Lembra? Lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 7, leia lá. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, tá? Então, o primeiro que chamou o cavalo branco foi o leão, e ele chamou com voz de trovão. Lembra disso? Porque semana passada, na mensagem passada, voz de trovão é voz de Deus. Toda vez que se fala em voz de trovão na Bíblia, é a voz do Senhor. Por que que o leão que chamou
Primeiro ser vivente, que é o leão que chamou o primeiro cavalo. Porque o evangelho é ser anunciado. O evangelho é a palavra de Deus. Por isso o leão, que ele é, quer dizer que ele é vitorioso, ele é um leão, ele é cheio de vitória, é um rei. Ele proclama, ele chama o cavalo, dizendo assim: Evangelho, voz de Deus, palavra de Deus, que é o Evangelho, saia que nem um leão vencendo para vencer, vitorioso. Lembra disso que eu expliquei? Agora vamos para o segundo cavalo, que é o versículo 3. Quem chamou o segundo cavalo, que é o segundo selo, que é o cavalo da guerra, o vermelho? Quem chamou? O segundo ser vivente. Então vamos ler o versículo 3. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente. O segundo! Então vamos saber quem é o segundo ser vivente. Vamos lá para o Apocalipse capítulo 4, versículo 7. Lê de novo lá. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo, semelhante a novilho, bezerro, certo? Então, quem chamou o cavalo vermelho foi o bezerro, foi o novilho. Por que o bezerro e o novilho, irmãos? Lembre-se que esse cavalo vermelho é o cavalo da guerra, tá? É o cavalo do sangue. Vermelho é símbolo do sangue, da guerra. E o novilho, por que que é o novilho que chama? Por que que é o cordeiro, o bezerro que chama, o novilho que chama? Porque novilho é um animal que é usado para sacrifício, para derramamento de sangue. No Velho Testamento, quando alguém pecava, tinha condições financeiras, ele sacrificava um novilho. Quando ele não tinha tanto assim, um cordeiro. Quando não tinha tanto assim, aí era uma pomba. Quando não tinha, entendeu? Era assim que era a sequência, né? Então, o novilho é um animal usado para sacrifício. Quando se fala da guerra, fala-se quem vai chamar essa guerra é um animal, é um ser vivente que é o bezerro, é o novilho. Porque é ele que é o sacrifício, é do sangue. E isso tem tudo a ver mais uma vez, tem tudo a ver com o cavalo que acabou de cavalgar antes, que é o branco. Tudo a ver, irmãos. Sempre quando o cavalo branco sai primeiro, que é o evangelho, depois, como já falei para os irmãos várias vezes essa mensagem, vem o cavalo vermelho, que é o cavalo da guerra, tá? Vem o vermelho, o cavalo da guerra. E quando vem o cavalo da guerra, depois que o evangelho saiu, o cavalo branco, vem o cavalo vermelho da guerra, que é quem anuncia é o bezerro. Por quê? Porque haverá sacrifício. O evangelho vai introduzir o próximo cavalo, que é o vermelho, que é o sacrifício. Sempre quando houver evangelho, irmãos, vai haver perseguição depois. Vai haver guerra. Vai haver pessoas que vão querer nos matar. Sempre quando se fala do Senhor, o inimigo fica revoltado. Sempre quando se fala da palavra de Deus, Satanás se levanta para produzir guerra, para matar quem está falando do Evangelho, para haver perseguição contra aqueles que falam do Evangelho, para tentar barrar que o cavalo branco consiga avançar. Quando o inimigo vê que o cavalo branco, que a pessoa vai estar avançando, ele tenta levantar a guerra logo em seguida para sacrificar, porque quem anuncia é o bezerro, é o segundo ser vivente, é um animal de sacrifício. Ele vai tentar sacrificar aqueles que estão anunciando o evangelho, o cavalo branco. Só que mal sabe o inimigo que ao fazer isso, ele faz com que o cavalo branco cavalgue mais ainda. Porque o inimigo não consegue parar o cavalo branco. Ninguém consegue, porque ele saiu vencendo para vencer. Mas o inimigo tenta, aí vem a guerra. Vem o segundo cavalo, que é para derramar sangue, sacrifício, bezerro. Porque quem anuncia esse segundo cavalo é o segundo ser vivente, o bezerro, o novilho. Não é assim? Você quer ver? O Senhor disse. Vamos entender isso melhor. O Senhor disse, vamos ler na Bíblia. Olha, olha lá, quer ver? Olha lá em João, capítulo 16. Olha o que o Senhor falou. João 16. Leia lá. João 16, versículo 2. João 16, versículo 2 fala assim: Eles, ó, o versículo 1, João 16, 1. Tenho-vos dito essas coisas, ó, o Senhor falando aqui, tá? É o cavalo branco. Quando o Senhor está falando aqui, é o cavalo branco, é a palavra de Deus, ó. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis.
Por que escandalizar? Porque o senhor sabia que depois que o cavalo branco sair, que o senhor falar a palavra dele, vai haver o segundo cavalo logo vindo atrás para perseguir o cavalo branco, que é a guerra. Olha só. Eles, ó o cavalo vermelho aqui, ó. Eles vos expulsarão da sinagoga, ó o vermelho chegando. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora, olha o que você está falando, mas vem a hora em que todo que vos matar, olha a guerra, olha o cavalo vermelho e o amarelo também, né? Em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Ou seja, em outras palavras, é que eu estou falando assim: todo aquele que vos matar vão achar que estão agradando a Deus. É o cavalo vermelho. Olha o 3, versículo 3. Isto farão, o cavalo vermelho fará isso, porque não conhece o Pai nem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, versículo 4, vos recordei do que eu vou-las disse. Entenderam, irmãos? Percebem como logo depois que sai o cavalo branco, sai o cavalo da guerra? Os irmãos que entraram na mensagem agora, eu quero dizer para vocês, irmãos, né? Ouçam o início da mensagem. Talvez vocês não entendam tão bem. Ouçam o início depois. Depois que essa mensagem subir para o YouTube, ouçam desde o princípio, tá? Porque é a palavra para cada um de nós, tá? Então, voltando. Foi só um parênteses aqui. Voltando. Sempre quando sair o cavalo branco, vai vir a oposição à guerra logo em seguida, tá? Olha o que fala em Romanos, que Paulo fala. Vamos entender melhor, quer ver? Romanos capítulo 8. Romanos 8 é claríssimo, cristalino. Romanos 8, versículo 31. Romanos 8, 31, do versículo 31 ao versículo 39, são versículos muito conhecidos dos cristãos. Muito conhecido. Romanos 8, 31 a 39 é muito conhecido, né? Os cristãos fazem músicas sobre esses versículos, né? Tem músicas, somos mais que vencedores, em Cristo Jesus, mais que vencedor, né? Nós temos vários hinos, isso é maravilhoso. O que é que está falando de Romanos capítulo 8, versículo 31 a 39? Está falando basicamente, no início, está falando do cavalo branco. O cavalo branco é o cavalo que é a pregação do evangelho. É o evangelho do reino avançando. Não só a pregação, é o evangelho do reino avançando. E o evangelho do reino, como fala lá em Apocalipse capítulo 6, saiu vencendo para vencer. Ou seja, é o evangelho que nos ensina que somos mais do que vencedores. Não só nos ensina, mas que nos dá a realidade, que nós temos essa realidade, nós sabemos isso, nós sentimos isso. Que ninguém, depois que nós cremos, irmão, nós sentimos isso, ninguém pode nos vencer. Ninguém nem nada. Certo? A morte pode nos vencer? Não! Porque depois que nós cremos, o cristão não morre mais, ele dorme, ele já morreu com Cristo. Nem a morte pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Um cristão, a vida pode nos separar. Olha o versículo 38, olha o versículo 37, tá? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Olha o cavalo branco aí do céu vencido para vencer. Por meio daquele que nos amou. O cavalo branco é uma prova de amor de Deus pelo homem. Por isso que primeiro o Senhor lança sempre o evangelho. Primeiro sai o cavalo branco. O Senhor sai o cavalo da misericórdia, do amor de Deus, da palavra de Deus, do evangelho. Que o Senhor ama toda essa humanidade, que o Senhor ama o homem. Aí continua. Porque estou bem certo. Você está certo, irmão? Irmã, você está bem certa. Você sabe disso. Você tem convicção total e máxima disso. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem do apocalipse que vai acontecer, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Paulo está falando aqui, que o evangelho, o cavalo branco, ninguém pode
parar ele. Ele vai cavalgar e vai avançar. Ele saiu vencendo para vencer. Nem a vida pode parar o cavalo branco, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode parar o avanço do cavalo branco. É maravilhoso, não é? É tremendo. Mas logo quando fala do cavalo branco, lembre-se, depois que o cavalo branco saiu, logo em seguida, o Senhor permitiu que o bezerro, que é o segundo ser vivente, anuncie a saída do segundo cavalo, que é o cavalo vermelho da guerra. Porque o cavalo vermelho da guerra, ele vem para querer impedir e matar o cavalo branco. Ele não consegue, mas ele tenta. Ele vem logo em seguida. E ele vem para sacrificar aqueles que pregam o evangelho. Ele vem para matar os que pregam o evangelho. Por isso que quem anuncia o segundo cavalo vermelho é o bezerro. É o segundo ser vivente, é o novilho, é o bezerro, é o animal de sacrifício. Olha o que Paulo fala. Volta no versículo agora, 35. Olha só, de Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Ou seja, quem pode nos impedir o cavalo branco? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo à espada? A espada do cavalo vermelho, lembra? O cavalo vermelho, ele é um cavalo, é o cavaleiro, o cavalo vermelho, ele foi dado para ele uma espada. Ele vem para matar. Ele vem com a espada. Aí é como o Paulo está perguntando assim: alguém pode impedir o cavalo branco de avançar, que é o amor de Cristo Jesus? Não. O cavalo vermelho, que é a guerra, pode com a espada? Não. A fome, que é o cavalo preto. Ele fala da fome aqui, ó, ou perseguição, ou fome. A fome, que é o cavalo preto, que é o terceiro cavalo, vou falar na mensagem que vem, ele pode impedir o cavalo branco? Não. A morte pode? Não. Mas ele tenta. Olha o que ele fala no versículo 36. Como está escrito: por amor de ti, por amor ao Senhor, por causa do cavalo branco, somos, eu e você, entregues à morte, ao cavalo amarelo da guerra. Da morte, o cavalo vermelho da guerra, o cavalo amarelo da morte. Somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Depois que sai o cavalo branco, o evangelho triunfante saiu vencendo para vencer, que nos diz que somos mais que vencedores, vem o cavalo vermelho da guerra, que é anunciado pelo segundo sobrevivente, que é o bezerro, que é o novilho, que é o animal de sacrifício para querer nos matar e nos sacrificar. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Paulo aqui está citando o Salmo 20, o Salmo 44 de 22. Esse aqui, pode ficar sua Bíblia aberta aí, eu vou abrir para vocês. Esse texto aqui, esse texto que Paulo citando aqui, é o Salmo 44. Quer ver, ó? Versículo 22. Olha o que fala lá. Mas por amor de ti, somos entregues à morte. Estou lendo Salmo 44, versículo 22. Somos entregues à morte continuamente. Somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Continuamente, porque o cavalo vermelho da guerra, ele também está cavalgando, não para. Ele continuamente tentará nos matar, o cavalo branco que anuncia o cavalo branco. Irmãos, ainda que ele tente, nem a morte pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. E quanto mais ele tentar, mais o cavalo branco avança. Como eu falei lá no início do capítulo 6, essa corrida de quatro cavalos, se fosse coisa de um cavalo só o cavalo branco correndo, aí o cavalo branco não ia correr rápido, não. Porque ele não teria opositores, concorrentes, competidores. Ele correria sozinho, tranquilo, vai devagarzinho, ele ia parar, é uma corrida, ele para, o cavalo branco ia dar uma descansada, uma dormida, relaxar, não é?
A pregação do evangelho ia ser relaxada, ninguém ia falar nada, vamos ficar todo mundo acomodado, porque nós não temos competidores, opositores, então vamos todo mundo dormir tranquilo, não vamos buscar o Senhor, nem avançar exteriormente, nem avançar interiormente, vamos continuar sendo crentes imaturos, crianças na fé, vamos continuar vivendo uma vida da igreja só de fachada, vamos continuar com essa nossa imaturidade espiritual, vamos dormir. Mas não é assim. O Senhor sabia que não podia ser assim, por isso o Senhor permitiu que logo quando saiu o cavalo branco, jogue em seguida o cavalo vermelho da guerra. Para quê? Para que o cavalo vermelho comece a pressionar o cavalo branco. Aí quando o cavalo branco olha para trás, vê que tem um cavalo vermelho vindo logo atrás dele, ele corre mais ainda. Aí que ele corre mais ainda, porque tem um competidor agora, que não consegue vencer, mas tenta. Tem um competidor pressionando, há uma pressão por trás. Aí o senhor lança o terceiro cavalo, que é o preto, ele lança o quarto cavalo, que é o amarelo. Aí que o cavalo branco corre mesmo. Aí que o evangelho avança. Porque agora nós temos oposição, competição, competidores, pessoas nos perseguindo, querendo nos matar, pessoas querendo nos impedir. Aí que nós avançamos. Por isso que as perseguições são úteis. Os crentes são assim, se eles não são perseguidos, eles acomodam e dormem. Mas se há perseguição, eles se levantam pelo Senhor firmemente. Irmão ou irmã, se pergunte como você está. Está acomodado? Saiba, vai vir um cavalo vermelho em cima de você logo, logo. Não tenho dúvida disso. Nenhuma sequer, tenho 100% de certeza disso. Mas se nós não estamos acomodados, nós estamos avançando, nenhum cavalo pode tocar em nós. Foi assim no livro, em toda a Bíblia. E é assim que o Senhor faz com seus filhos. Atos, nós acabamos de falar. Atos, a igreja em Jerusalém estava acomodadíssima. A igreja de Jerusalém não queria avançar, o cavalo branco queria parar lá em Jerusalém. Estava tão gostoso que a vida da igreja, 8 mil pessoas, 12 mil pessoas, todo mundo desfrutando, tudo em comum, comiam juntos, perseveravam juntos, unânimes, nas orações, a reunião parte do pão, era aquela coisa deliciosa. Aí o que aconteceu? O Senhor levanta a perseguição. Aí vem o cavalo vermelho e mata o primeiro mártir da Bíblia, que é Esther. O cavalo vermelho é anunciado pelo bezerro, segundo o sobrevivente, que é um animal de sacrifício para derramamento de sangue. Aí vem o cavalo vermelho e mata um bezerro, entre aspas, mata, sacrifica alguém. Estevão. Quando sacrifica, a igreja de Jerusalém avança, a espalha. Aí você já vê em Atos 8, puf, alguém caindo lá em Samaria, que é Filipe. Aí começa a avançar. Aí começa a cavalgar o cavalo branco, começa a avançar. Aí avança mais ainda. Aí você vê lá indo para os gentios em Atos 10. Aí avança mais ainda. Aí você vê a primeira viagem missionária de Paulo. Aí vem para Síria. Aí vem para Ásia Menor. E vai avançando, até chegar no mundo inteiro. Por isso que é a guerra. Esse é o primeiro motivo, tá? Daqui a pouco eu falo o segundo motivo. O primeiro motivo é para que o cavalo branco avance. Esse é o primeiro motivo mais importante, amados irmãos. É para avançar o cavalo branco. Vocês querem ver? Eu vou exemplificar melhor na própria palavra de Deus. Vamos lá para 2 Tessalonicenses, capítulo 5. Claro, o cavalo branco, nem o cavalo vermelho, que é a guerra, ele não necessariamente ainda está matando, né? As coisas vão ter, ele está só tirando a paz, está tendo guerra. Se não houver arrependimento, se os crentes não avançarem mais, depois vem o cavalo, o próximo cavalo, que é o cavalo da fome. Se os crentes não avançarem, vem o cavalo mais forte, em seguida, que é o cavalo da morte. Isso eu estou começando a falar, o propósito do Senhor lança o segundo cavalo em diante, pela igreja. Tá? Mas tem um segundo propósito que é pelo mundo também, tá? Eu estou falando primeiro da igreja, porque tudo começa pelo Senhor, pela casa de Deus. Então vamos falar de nós primeiro. Que os cavalos que vêm em seguida do cavalo branco têm o propósito de fazer o cavalo branco avançar. Então, da igreja avançar, do evangelho avançar.
Avançar exteriormente, avançar interiormente no nosso coração. Crescer, você e eu crescermos, irmãos, tá? Crescermos. E aqueles que não entraram no início da mensagem, aqueles que têm mais tempo de conversão, é os que talvez tenham que mais se arrepender, se não avançaram. Então, mas depois eu vou falar o segundo motivo, que é que o Senhor lança os cavalos por outro motivo também, que é porque os homens não aceitaram, por causa do mundo, porque o mundo não aceitou o Senhor. Quando o mundo não aceitou o Senhor e perseguiu os cristãos, aí o Senhor lança os cavalos também, que é como justiça, como uma justa retribuição. Tá? Isso aí, daqui a pouco eu falo desse aspecto. Vamos falar primeiro da igreja, tá? Vamos lá, que os cavalos que vêm, o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo, é por causa do avanço do evangelho. Então vamos lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ver lá. Olha que maravilha, irmãos. Como uma Bíblia perfeita. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Acompanhe comigo. Fala assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Quem que é Paulo, Silvano e Timóteo? Foram os irmãos que levaram a palavra naquela época. Paulo, um apóstolo, né? Silvano e Timóteo acompanharam Paulo, evangelizando, levando o cavalo branco para tudo quanto é lugar, não é? E eles geraram, por causa desses três, que foi gerada a igreja na cidade de Tessalônica, na Grécia, né? E gerou os irmãos tessalonicenses, né? Tá lá em Atos. Ou seja, o cavalo branco, por meio desses três irmãos, chegaram em Tessalônica. Amém! Aí gerou a igreja. Aí ele fala, em Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando o cavalo branco, que é o cavalo branco da paz, do Evangelho da paz, ele chega, ele gera o quê? Ele gera a igreja, gera o quê? Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Mas quando o evangelho chega, chega jorrando graça e chega jorrando paz. É o cavalo que traz vitória, graça, paz. Não é maravilhoso? Continuando. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Por que Paulo está falando isso? Vamos continuar. Como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. O que é a fé crescendo sobremaneira? É o cavalo branco que chegou na igreja em Tessalonicenses, está avançando dentro deles. Esse cavalo não está parado. Esses cavalos em Apocalipse, eles estão cavalgando, avançando, indo mais para frente, mais profundo, indo mais para a reta final. Eles têm uma trajetória, eles têm um curso, eles têm que cumprir o motivo pelo qual eles foram soltos. Eles têm que chegar até a linha final. Então, quando chegou o cavalo branco na igreja de Tessalônica, daqueles irmãos, começou a avançar dentro deles. Por isso que fala assim: a voz, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Paulo tá falando assim: vocês, irmãos, estão cavalgando a passos largos. Vocês estão avançando o cavalo branco em alta velocidade, graças ao Senhor por isso. E continua. E o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Isso é o cavalo branco avançando. Amém! Está avançando. Como é que você sabe que o evangelho está avançando no seu coração? Que você está avançando com esse cavalo branco? Você sabe disso quando a fé está aumentando. Você crê no que o Senhor fala. De maneira sobremaneira. Nós sabemos também que o cavalo branco está avançando no nosso coração, na nossa vida, na nossa igreja, no nosso meio, em nós, quando o amor aumenta entre os irmãos. Aí Paulo fala no versículo 4, continua, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. O que está querendo dizer com isso? Paulo falando assim, quando ele chegava nas outras igrejas, ele falava assim, irmãos, vocês precisam ver os irmãos da igreja em Tessalônica. É, Paulo, é. Como é que eles são? Irmão, aqueles irmãos estão avançando a passos largos. Sério, Paulo? Sério. Eles estão avançando com um cavalo branco, saindo vencendo para vencer.
É mesmo. E nós nos gloriamos aqueles irmãos são uma glória para Deus. Aqueles irmãos são glória. Toda vez que nós vemos aqueles irmãos de Tessalônica, nós lembramos dele, nós enchemos de glória. Nós vemos Deus expresso. Glória quer dizer Deus expresso, né? A gente vê a expressão de Deus, vê Deus aumentando na vida deles. Eles não estão parados, eles estão cavalgando com um cavalo branco em passos largos. Aí ele continua. Agora presta atenção nessa palavrinha. Versículo 4. Vou ler de novo. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé. Constância, no grego, é paciência. Aí fala assim, à vista da vossa paciência e fé. Paciência? O que Paulo quer dizer com paciência? Opa! Quando Paulo usa a palavra constância, quer dizer, paciência no grego, ele está querendo dizer o seguinte: vocês agora estão enfrentando o cavalo vermelho. Ou seja, quando o cavalo branco está avançando muito porque está vindo por trás um cavalo vermelho da guerra que está fazendo com que vocês sejam perseguidos, sejam injustiçados, haja perseguição exterior pelas pessoas e perseguição interior, guerra exterior e guerra interior. O Senhor lançou contra a igreja, contra, pode falar, a favor, né? Desculpa, vou mudar, a favor da igreja de Tessalônica, o Senhor lançou o segundo cavalo, correndo atrás do primeiro, é o cavalo da guerra. Para quê? Com a espada, para quê? Para que eles avancem mais. Por isso eles precisavam de paciência. Quer ver? Vamos ler. Ó, e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Olha o cavalo vermelho aí. Logo quando primeiro fala do cavalo branco, primeiro fala do cavalo branco. Fala da fé chegando até eles, através de Paulo, Silvano, Timóteo, chegou até Tessalônica, aqueles irmãos lá, chegou o cavalo branco. E chegou vencendo para vencer. Os irmãos triunfando, avançando, crescendo, aumentando a fé, tudo. Mas por que estão aumentando muito? Porque logo atrás do cavalo branco, o Senhor soltou o segundo cavalo, que é o cavalo vermelho, que é a perseguição, as tribulações, para tirar a paz deles. O cavalo vermelho é o cavalo que vem tirar a paz dos homens. Mas não consegue, porque faz com que o cavalo branco avance mais e mais. Olha, aí o que o senhor faz? Olha só, 5, versículo 5. Sinal evidente do reto juízo de Deus. Por que só soltou o cavalo vermelho, o cavalo da perseguição? Deus é injusto fazendo isso? Deus é cruel? Não! Ele é reto juízo ao fazer isso. Ele sabe o que está fazendo. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, dignos do evangelho do reino, que saiu vencendo para vencer, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulações que vos atribulam. Opa! Mas saiba, aqueles que estão perseguindo a igreja, que é o cavalo vermelho, o Senhor vai tratar com eles de forma justa. O Senhor vai tratar com eles. Quando fala aqui, ó, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, em paga tribulação é retribuição. O Senhor vai retribuir para aqueles que te perseguem, vão perseguir eles também. O Senhor vai soltar a guerra em cima deles. Aí vem a relação ao mundo, tá vendo? O cavalo vermelho em relação à igreja faz os irmãos avançarem. O cavalo vermelho em relação ao mundo é uma retribuição de Deus porque eles negaram o evangelho. Aí vem a guerra, a fome, a morte. Ah, mas Deus é cruel. Não, nunca diga isso, irmão. Ah, Deus permite guerra, fome, morte, epidemia. Ah, Deus é mau. Não, irmão. Ele está retribuindo justamente, de forma bem justa, porque os homens negaram a Cristo e rechaçaram a fé e perseguiram a igreja. Quando persegue a igreja, o Senhor solta os cavalos em cima deles também. Se você não aceitar o evangelho, então receba a guerra, receba a fome e receba a morte. Que isso, irmão? É isso que a Bíblia nos ensina. Ele solta os cavalos.
Ó, o versículo 7. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. O Senhor vem do céu para quê? Ó, os anjos do seu poder para quê? Em chama de fogo, tomando vingança. Tomando vingança. Ele vai vingar contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade eterna de destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado os seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Olha o evangelho branco aí. Cavalo branco. Tá vendo, irmãos? Veja como logo depois do cavalo branco veio o cavalo, os outros cavalos, a guerra, da morte, da guerra, né? Da fome e da morte. É necessário, irmãos. É justo da parte de Deus. É justo, é necessário, irmão Gustavo? É, quer ver? Mateus 24. Nós já falamos na mensagem passada. Vamos lá, Mateus 24. Olha lá. Mateus 24, versículo 3. Os discípulos perguntaram para o Senhor, né? No Mateus 24, Senhor, quando será o sinal da tua volta, dessas coisas? Aí o Senhor respondeu assim, versículo 4. E eles respondeu, Mateus 24, versículo 4. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Até isso querem confundir, né? E certamente ouvireis, olha só, olha o cavalo vermelho aqui da guerra. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário. Porque é necessário. Quem está falando que precisa da guerra é o Senhor Jesus. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Calma, é só a progressão do que vai acontecer. O Senhor solta as coisas conforme a reação dos homens. Solta o evangelho. Aceitou? Amém. Não aceitou? Vem a guerra. Não aceitou? Vem a fome. Não aceitou? Vem a morte. Não aceitou? Aí vai vir lá na frente a grande tribulação. É necessário, irmãos. Quem está falando que é necessário? O Senhor vai, tem que ter o cavalo vermelho. É o cavalo vermelho. Aí, ó o versículo 7, o cavalo vermelho. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Ó o vermelho aí. Aí não aceitou o evangelho? Aí não aceitou? Lança o terceiro cavalo, que é o preto, da fome, ó. E haverá fomes. Ó o cavalo preto, fomes. E terremotos em vários lugares. Mas isso é o fim? Não. Porém, tudo isso, versículo 8, é o princípio das dores. Princípio das dores quer dizer que as dores vão aumentando. Só falando assim, é só o princípio, é só o início das dores. A dor vai piorando. Não recebe o evangelho? Dói um pouquinho. Não recebe mais ainda, continua rechaçando a igreja, perseguindo os irmãos, matando os cristãos, matando os irmãos. A dor vai aumentando. Não se arrepende? A dor vai aumentando mais ainda. Não arrepende? Vem a grande dor, que é a grande tribulação. Que é o versículo 21. Pula lá. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais, nem haverá jamais. Aí vem o auge das coisas. Então o Senhor faz as coisas, irmão, numa progressão. É cavalos que estão avançando. Estão entendendo, amados irmãos? Isso aqui é em relação é a reação do Senhor ao Evangelho em relação à igreja e também em relação ao mundo. Então você veja como, com relação ao mundo as coisas são, não é? Por exemplo, o Senhor dá chance para os homens se arrependerem. Vocês lembram de Jezabel? Lembram? Apocalipse capítulo 2. Olha lá. Apocalipse 2. Olha como como o Senhor é misericordioso, irmãos. Apocalipse capítulo 2, versículo 21. Para a igreja gente ativa, o Senhor falou assim, Apocalipse 2, 21. Aí tá falando aqui, esse versículo 21 tá falando de Jezabel. Aí ele fala assim, ó, dei tempo a Jezabel para que se arrependesse. O Senhor deu tempo, dá tempo para que os homens se arrependam. O Senhor dá tempo para que aceitem o cavalo branco.
Aí que ele falou? Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Não quer. Não quer arrepender? Aí então o Senhor lança o cavalo, os outros cavalos. Olha o outro cavalo que vem logo em seguida. Versículo 22. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Não houve o cavalo branco, vai vir o cavalo da guerra, da fome e das doenças e morte. Fica doente. Quando fala da doença, que bota em doença, é o cavalo amarelo, é o quarto cavalo. Esse que é a proxicamo, é o cavalo das doenças e da morte. E bem como em grande tribulação, não é pequena não, em grande tribulação, sofrimento, os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita. Não aceitou ainda? Está doente, não aceitou? Próximo passo depois da doença é a morte. Próximo versículo, versículo 23. Matarei os seus filhos. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. É justíssimo o que ele faz. Não é segundo ele quer, é segundo, não é segundo, tô com vontade, não, é segundo o que você e eu fizemos. Solta o cavalo branco. Não aceitou? Solta o cavalo vermelho. Solta o cavalo preto. Solta o cavalo amarelo, que é morte, a doença e morte. Palavra de quem? Do próprio Senhor. Ele que está falando aqui, para que a gente atira. Você percebe, irmãos, como a Bíblia é perfeita, tá? Como a Bíblia é muito clara, né? Tessalonicenses é tão clara para mostrar para os irmãos, né? Mateus 24, Apocalipse 2, né? Eu podia citar outros versículos para os irmãos, né? Mas aqui é questão do tempo, eu quero poupar o tempo aqui dos irmãos. Agora, para terminar essa mensagem, né? Eu queria ler algo para os irmãos aqui. Agora, sempre quando há guerra, que vem depois do cavalo branco, depois do cavalo branco, que é a peça do evangelho, sai, aí vem o cavalo vermelho, que é da guerra, né? Nós falamos isso. Em relação ao mundo é assim. Mas quando vem, em relação também aos crentes também, mas em relação ao mundo, quando vem o cavalo da guerra, o cavalo vermelho, que é o segundo cavalo, já está falando para os irmãos, isso favorece a pregação do evangelho. Então, em relação aos crentes, as guerras é para fazer com que os crentes avancem mais. E ao mesmo tempo que o evangelho está correndo, o cavalo branco, por esse mundo, as guerras estão acontecendo também. As fomes estão acontecendo também. As mortes e pandemias estão acontecendo também. Mas tudo isso é para que avance o evangelho. E aí, para terminar essa mensagem, é por isso que eu pedi, agora eu volto de novo, por isso que eu pedi para vários irmãos durante a semana, os que responderam, me dissessem um dos motivos, né? O primeiro motivo eu já falei no início da mensagem. Se você não ouviu a início da mensagem, ouça o início da mensagem. E o segundo motivo que eu pedi para os irmãos me falassem quando foi que eles se converteram. E aí alguns irmãos responderam, e os que responderam eu vou exemplificar agora. O primeiro motivo da conversão, eu já expliquei nisso a mensagem, você deve ouvir nisso a mensagem. O segundo motivo eu vou falar agora, porque quando você, irmão, e eu nos convertemos, no ano em que nós nos convertemos, que o evangelho chegou até nós, o cavalo branco chegou até nós, havia guerra acontecendo pelo mundo inteiro. O cavalo preto estava correndo também. Porque o cavalo branco sai na frente, o cavalo vermelho, a guerra, a fome e a pandemia vem junto. Quer ver? Vou exemplificar para vocês. Então, dos que responderam, vou começar pelos mais velhos, né? O mais velho foi meu pai. Meu pai se converteu em 1965. Agora, que guerras estavam acontecendo quando o cavalo branco chegou na vida do meu pai? Chegou em 1995. Mas quando o evangelho chegou na vida do meu pai em 1965, há 60 anos atrás, naquele ano, quais guerras estavam acontecendo? O cavalo vermelho estava correndo também. Quais guerras estavam acontecendo? Quer ver? No ano de 65, tinha os conflitos, tinha a Segunda Guerra Indo-Paquistanesa, disputada pela região da Caxemira, e tinha a Guerra do Vietnã. Na época que meu pai se converteu, o mundo estava enfrentando duas grandes guerras naquele mesmo ano. A guerra entre o Paquistão
né? E a Índia, pela Caxemira, com a parte ali, né? Norte da Índia. Acho que é norte, se não estou equivocado, né? E a Guerra do Vietnã. Mas, mesmo nesse ano, o Evangelho, o Cavalo Branco, chegou no coração do meu pai. Mas tinha outras guerras também, né? Naquele mesmo ano. Tinha a Guerra Civil Dominicana, na República Dominicana. Tinha a intervenção dos Estados Unidos na República Dominicana em guerra. Tinha a Guerra Civil do Congo. E tinha a Guerra Civil do Chad, que é um país lá da África também. Todas essas guerras estavam acontecendo no ano que meu pai se converteu. No ano que o Evangelho chegou até ele, o Cavalo Branco chegou até ele. Vamos para o segundo agora, dos mais velhos, né? O segundo aqui agora é a irmã Verônica. Ela se converteu em 87. Que guerra aconteceu no ano de 87? Vamos ver lá? 87. Peraí. 87. No ano que o Cavalo Branco chegou no coração da irmã Verônica, naquele ano estava acontecendo a primeira infitada palestina, que é os palestinos se revoltando contra Israel. Estava no auge da guerra entre Irã e Iraque. Irã e Iraque estavam guerreando, um matando ao outro até falar chega, o Irã e Iraque. Estava tendo a intensificação da batalha de Cuanavale, né? Que era uma guerra que aconteceu lá na Angola, a Guerra Civil Angola. Estava acontecendo a batalha de Ao Zou e a batalha de Bir Kora e Mataen Assara, que ocorreram como parte da Guerra do Chad, né? Tudo isso estava acontecendo no ano em que o Cavalo Branco chegou no coração da irmã Verônica. Próximo aqui foi a irmã Maria Rita, que ela se converteu em 91. No ano que o Cavalo Branco chegou no coração da irmã Maria Rita, o Cavalo Vermelho estava correndo nesse mundo inteiro também. Estava acontecendo? Estava acontecendo no ano 91 a Guerra do Golfo, a famosa Guerra do Golfo, entre Estados Unidos contra o Iraque, pelo Kuwait, né? Libertação do Kuwait. Estava iniciando a Guerra da Croácia, nas guerras da antiga Iugoslávia. Em junho, estava acontecendo o prolongamento da Guerra Civil Afegã. O afegão estava matando uns aos outros no afegão à torta direita. Ainda estava tendo guerras ainda na Geórgia e no Mali ainda. Isso no ano que o Senhor, o Cavalo Branco, chegou para a irmã Maria Rita. No ano de 92 foi o ano que eu me converti, o ano seguinte. Eu fui, o próximo da ordem aqui fui eu. No ano em que o Senhor me salvou, estava acontecendo a guerra da Bósnia. Estava acontecendo a guerra do Alto Karabakh, que era no Azerbaijão. Estava acontecendo a guerra de Abkhazia, na Geórgia. Estava acontecendo a guerra civil em Angola, que continuava. Estava acontecendo a guerra civil em El Salvador. A guerra do Golfo estava quase terminando, né? Estava para terminar, né? Estava tendo a guerra da Ossétia do Sul. Foi concluído exatamente no mês em que eu me converti. Ou seja, tá vendo? Onde o cavalo branco vai, o vermelho está correndo junto, a guerra está correndo junto, né? Próximo da lista aqui que eu tenho foi a irmã Ivane, 96. 96. Estava acontecendo a guerra, guerra no Congo, a guerra civil afegã continuava, as guerras da antiga Iugoslávia e bombardeio do Iraque pelos Estados Unidos e o Reino Unido. No próximo que converteu, no ano seguinte, 97, olha o que eu tô falando pra você, tantas guerras acontecendo quase em todos os anos, olha só. 97, o próximo foi o irmão Sérgio, converteu em 97. Nesse ano que ele se converteu, o cavalo branco chegou até ele, o cavalo vermelho estava correndo na guerra civil afegã, a guerra civil do Tajiquistão, a primeira guerra do Congo e a guerra civil em Serra Leoa, na África, tá? Aí no ano de 97, o Sérgio, no ano 99, converteu. O cavalo branco chegou ao coração da Tia Nair, minha sogra, e da Deane, outro Natal. Nesse ano, quando o cavalo branco chegou até o coração delas, o cavalo vermelho estava correndo nesse mundo inteiro. E estava acontecendo a guerra do Kosovo, né? Ali contra a Sérvia. Estava acontecendo a Segunda Guerra na Chechênia. Estava acontecendo a Guerra Civil na Caxemira de novo, entre a Índia e o Paquistão. E a Guerra Civil do Congo continuava. Tá vendo, irmãos? Como parou de ter guerra, o cavalo vermelho nunca para de correr. Aí o próximo aqui, na ordem, foi o irmão Natal, que converteu no ano de 2000. Quer ver?
Estava acontecendo no ano 2000, tá? A guerra do Iraque tinha iniciado, né? Peraí, só um pouquinho, irmãos. Botei errado aqui. Só um pouquinho. Do ano. Estava acontecendo a guerra civil na Somália e operações militares no Iraque, tá? Isso e conflito na África subsaariana e a guerra civil em Serra Leoa, tá? Isso no ano que o irmão Natal se converteu. No ano 2001 foi a vez do irmão Juliano se converter. Então, vamos lá. Eu tô citando aqui só os que me mandaram mais cedo, tá, irmãos? Porque senão fica muito cansativo para vocês. O ano de 2001 tava acontecendo o quê? Invasão do Afeganistão pelos Estados Unidos, que foi a principal guerra que aconteceu, né? E a insurgência na Macedônia. Estavam querendo separar a Macedônia, tá? Começou a guerra na Macedônia. E por fim, a irmã Lady foi a última aqui em 2002. A mais novinha no nosso meio aqui que falou para nós. Para terminar. 2002, né? O que é que quais guerras aconteceu no ano de 2002 em que a irmã Lady recebeu o Senhor? A guerra do Afeganistão continuava, né? Que ele estava terminando do Afeganistão. Uma guerra civil na Colômbia, nosso vizinho aqui, né? Contra as Farc, né? Contra aquelas paramilitares, contra os cartéis de droga. A guerra civil na Serra Leoa chegou no final de 2002. A guerra civil no Nepal se intensificou. A segunda guerra civil do Sudão. O conflito na Caxemira voltou de novo. E o conflito entre Israel e Palestina, né? Que aconteceu entre eles lá. A guerra civil de Burundi. A conflito na Chechênia. Conflito no departamento de Pol, no Congo, e a crise de Putilândia, tá? Na Somália. Tentativa de golpe na Venezuela, por Hugo Chávez. Conflito na Sri Lanka. Conflito na Índia e o Paquistão. Tudo isso no ano que o cavalo branco chegou no coração da irmã Leite. Tá vendo, irmãos? Isso foi só para exemplificar para os irmãos que quando o cavalo branco chega, o cavalo vermelho vem logo em seguida, as guerras vêm logo em seguida. É necessário? É. O Senhor diz que é necessário. Mas o que nós queremos é que o Senhor avance, o cavalo branco avance no nosso coração. Tá bom, irmãos? Vou parar por aqui e na semana que vem nós continuamos, tá? Jesus é o Senhor e que o cavalo branco avance em nós e por meio de nós!